Alô você! Estamos aqui para mais um Unirounds. Alice e Daiane, sejam bem-vindos. Olá, Como tudo bem? estão? Tudo bem? Tudo bem. Online working na quarentena, né? Então vamos lá. Esse é um caso teu, né, Dai Golden, de 8 anos, fêmea. Vamos ver o que nos mostra então. Região de pelve. Mais ou menos 4 dias não consegue andar com o membro pélvico. Dificuldade para se levantar, principalmente com o membro direito. Dor, dificuldade em deambular. Displasia coxofemoral é a suspeita. Pode ser displasia? Penso mais em coluna. Se não consegue andar, é muito improvável que seja displasia. Sabia disso, Alice? Então, eu lembro de você já ter comentado isso. Mas aí me veio uma questão. Por exemplo, vamos supor que. Qual era a idade dele? 8 anos. Sabe o que eu pensei? Vamos supor, é porque há uns dias atrás, eu vivi esse conjunto de coisas de um cachorro muito grande e velho, e que aí, tipo assim, ele tinha uma displasia muito feia e ele também tinha sinal de osteoartrose no ombro. Pode ter um combo, assim, e daí ele não querer andar por causa disso, assim, porque daí ele também não vai estar se aguentando muito nos membros da frente, aí por isso desembolar uma coisa. Pode. Faz sentido, né? Sim, não, pode ter. Eu não estou generalizando aqui, mas Não, normalmente sim, é só porque me veio essa coisa, mas porque só a displasia em si não causaria isso, né, que você está a falando. displasia ela deixa o paciente andar. Uhum, Ela impede, mas ele reluta em levantar, mas ele anda com dificuldade. sim. Então vamos ver o que aparece aqui. Não é coisa boa, a meu ver. O que tu Nossa, que viu, Daiane? rapidez! O que tu viu? Então, eu vi várias áreas de lise óssea multifocais pelos fêmures e ossos da pelve. Qual é E o, não vi nada muito significativo em coluna e nem na coxal. qual é o plural de fêmur? Fêmures, fêmures, Não sei. Fêmurs. fêmures, fêmurus, fêmurus. Fêmur. Lêmures. Tá. Não tá dando para desenhar. Fêmurus ia ser bom. Por que não tá dando para desenhar? Não sei. Não vou facilitar. Bom, quem não está conseguindo ver, existem lises pequenas aqui, aqui. Opa! Tem uma que está destruindo aqui, ó. Cortical. Então, essa aí eu fiquei na dúvida se estava bem cortical ou estava sobrepondo a cortical. Aqui também tá, ó. Aqui também tem. Nossa, e essa aqui, hein? Ai, eu perdi minha janela. Achei. Cara, que imagem bonita, Dai. Bonita, eu Assim, queria sair chorando. trágica, né? Trágica, mas bonita. Coisa boa não é. Não, mas esse aí, ontem, foi um dos dias que eu peguei, tipo, só coisa assim. Tem dia que vem tudo, né? Tá lindo, tá? É uma imagem radiográfica bem bonita. Acho que essa a gente tem que saber o desfecho para botar nos nossos conteúdos e nas nossas aulas. Tomara que tenham fechado. Você tem uma lise bem bonita. Quer dizer, o corpo de isquio, né? Se estende Na até tábua ali na tábua de na isquio tábua também, né? também. Cara, muito bonita essa imagem. Muito bonita. Acho que eu não tinha pego um caso desse ainda na tela. Coluna, como é que tá? Tinha lise? Então, eu não consegui ver por esse método Lise, mas eu não descarto que tenha, né? Mas eu não consegui ver. Talvez aqui, ó. Talvez. Eu não consegui definir por causa da imagem não tá tão qualificada para isso. Tá bom. Tá, abdômen, o rim tá um pouquinho
Grande, será? Eu considerei normal, nem descrevi. Tá. Bexiga ok, colo ok, abdômen tá ok. E a alteração é bem melhor vista na vento dorsal. Vamos ver o que tu escreveu. Estudo radiográfico ortogonal de pelve foi obtido e está disponível para avaliação. Olha, já gostei porque ele está pequeno. Então, se ele fosse um biquíni, né? Lembra aquela frase, né? Biquíni e laudo tem similaridades, né? Para quem não sabe, o laudo tem que ser igual a um biquíni, curto para ser atraente, mas suficientemente longo para cobrir o assunto. E para quem pode pensar também, para quem não gosta do biquíni, pode pensar numa sunga, então, tá? É. Mas a sunga curta, a meu ver, não sei, eu não uso, né? Eu não uso sunga curta, não. Eu tenho uma rosa fascinante, de brincadeira, não tem nada disso. Não. Vamos lá. Estudo radiográfico ortogonal, beleza. Presença de múltiplas áreas amorfas, radiolucentes, multifocais, visibilizadas em fêmurs e ossos da pelve. Tá bom. Poderia colocar também lises, né? Múltiplas áreas focais, múltiplas, lise multifocal, também poderia ser uma forma mais simples, né? Acho que eu botei só na conclusão. Tá. É uma forma de escrever, não tem problema nenhum, a meu ver. Articulações coxofemorais congruentes, sem sinais osteoartróticos, lateralização posicional de patelas, coluna lombosacra preservada ao método. Quando tem muito assim, talvez seria legal, né? Poder medir uma ou outra para dar a distância, mas também não é uma coisa assim, quando tem muito assim, não é uma coisa tão importante, tá? Porque está disseminado. Beleza? Então vamos ver a tua impressão. Lises ósseas multifocais e poliostóticas de etiologia a esclarecer. Perfeito, Dai. Diagnósticos diferenciais incluem neoplasia. Mieloma múltiplo é o primeiro, sem dúvida. Neoplasia metastática é o segundo. Linfoma menos provável fazer isso. E osteomielite também não faz muito sentido nesse caso, pensar, a meu ver. Tu conhece alguma osteomielite que faz esse tipo de lesão? Então, eu não acho, mas eu não desconsiderei nos diagnósticos diferenciais porque eu acho que tá uma coisa fúngica, assim, bem menos provável, sabe? Até poderia botar ali bem menos provável. Mas eu não acho que seja, eu acho que seja neoplasia. Eu também acho que seja, total. Eu não sei nem se eu colocaria osteomielite ali. Tu foi muito cautelosa, eu acho. O que tu Tá. acha, Alice? Então, eu acho que não. Eu acho que não também. Eu não colocaria. Mas assim, também acho que não, porque recentemente eu assisti o vídeo da osteomielite, que aí você cita com relação Mas eu pensei a... mais em fúngica mesmo, sabe? Tipo, uma coisa estranha, assim, não sei. Mas eu não acho que seja, tá? Eu só coloquei um diagnóstico menos provável porque... É porque é ruim quando não tem, né, assim, a única opção é muito dramática, né? Eu fico Eu com a consciência ficaria, pesada. eu ficaria só em mieloma múltiplo e neoplasia metastática. Mieloma múltiplo Tá. sendo mais alto. Mais alto. E vamos ver então o que tu sugeriu. Coxofemorais, ok, não tem displasia. Sugiro citologia óssea ecoguiada, biópsias das lesões para elucidação diagnóstica. Tudo bem, beleza. Tomografia computadorizada é indicada para melhor avaliação das estruturas ósseas acometidas e para descartar alterações em coluna vertebral, a critério clínico. Posso Tá, colocar uma coisa? pode. Ontem eu discuti esse caso com duas colegas, uma que faz tomo e outra que é a nossa supervisora, que assim, eu fiquei muito assim, tipo, eu vou indicar tomo do quê? Porque acho que daquelas áreas ali não faria muita diferença, entendeu?
Mas para pesquisar na coluna se for mieloma múltiplo, eu acho necessário. Daí eu fiquei nessa joga, assim. E também acho que eu poderia ter acrescentado o controle radiográfico que eu não coloquei, mas dá para falar pessoalmente, que é um clínico colega, então dá para falar com ele Eu para acho que tu tem fazer. que falar uma coisa que tu não falou aqui. Qual? Primeiro de tudo, citologia é óssea guiada e biópsia. É a melhor, que é o que eu sugiro, que vai fechar. Mas tem uma coisa aqui que tu tem. Qual? Nossa, Ah, essa eu não pensei mesmo. Eu tinha pensado em coleta líquor, alguma outra coisa que ajudava, mas não também. Pesquisei, não ia ajudar em nada também. Mas essa eu não pensei não mesmo. Deixa eu só ver se é assim que escreve mesmo. Bence Jones. O diagnóstico de mieloma múltiplo, ele é desafiador tanto na medicina humana quanto na veterinária, tá? Travou tudo aqui. Gente, me ouviram? sim. Sim? É que travou aqui para mim. Bence Jones, é assim. Bence Jones, ele é um bom teste para ele ser feito aqui. Muito mais fácil que qualquer outra Eu não coisa. sabia disso, não. Nossa, achei uma ótima indicação. Eu também não pensei, não sabia também, nunca botei no meu laudo. Porque eu raramente peguei uma imagem tão bonita assim, né? Mieloma Tipo, múltiplo é muito difícil de pegar, é raro, tanto na medicina humana quanto na veterinária. Acontece. um caso que a gente pegou foi na residência e ainda era bem em vértebras, né? E também o proprietário não quis ir até o final, mas Mas fechou aquele caso? Não lembro. então não quis ir até o final, não fechou, mas eu vi tipo essas áreas multifocais assim, mas era em toda a coluna e em membros não tinha, né? Tá, porque assim, a metástase óssea ela acontece mais na coluna. E o mieloma múltiplo, ele gosta mais das diáfises. Entendi. Então, esses são os dois diferenciais, tá? Eu vou ser bem assim, Você tiraria o osteomielite fúngica, né? tal. Tá, Deixaria só assim, eu focaria no principal, tá? tá. E a tomografia, então, tu tem que ser um pouquinho mais específica, ao meu ver. Eu entendi totalmente o teu ponto. É um exame que É. dá para ser feito. Eu não sei se eu faria no meu cão, tá? Mas no histórico que ele não tá andando, eu acho que já tá cometendo alguma coisa. Sim, é isso que é esse ponto que eu quero chegar. Então, a tomografia computadorizada de coluna lombar, por exemplo, tem que Ou ser a gente, ou a gente coloca, tipo, de região. membros pélvicos, tá Entendi. bom? É isso que eu gostaria, assim, tipo, o cara tá muito Tá. perdido, às vezes ele vai, tipo, entender que precisa de uma tomo para pesquisa de metástase em outros, enfim. É E legal. nesse caso, tu colocaria também, por acaso, né, que é um lugar que não sei se vai para tomo, pelo nosso conhecimento, mas assim, tipo, se você colocaria o estudo radiográfico controle. Não, eu acho que não por alguns motivos. Porque ele precisa fazer a cito primeiro, ele precisa fazer a biópsia e a proteína primeiro. Aí o Tá, controle radiográfico é muito depois disso tudo, entendeu? Tipo, para que que ele vai fazer um controle? Se fosse o teu cão, para que que tu vai fazer um controle? Tu tem que começar a tratar, tu tem que fechar o diagnóstico. O controle entendi. pode ser bem-vindo lá na frente, depois de um tratamento que, assim, não costuma ser muito favorável, muito uma taxa de sucesso esse tratamento, né? Eu adoro oncologia, mas não sou oncologista. Só que eu tenho um oncologista em casa, né? O meu pai é oncologista, então eu troco muita ideia com ele sobre isso. E mieloma múltiplo é uma naba. Tá. Adorei as sugestões. Então troca Obrigada. ideia com quem te mandou, tá? Tá.
Fala, ó, urinários para pesquisa de proteína de Benz-Jones. Ótimo. Esse é o diagnóstico do mieloma múltiplo, tá? Tá bom? A biópsia é muito bem-vinda também, para se for metástase, não vai achar proteína de Benz-Jones, né? Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada pelas sugestões. Ótimo. Alice, tu não sabia disso também, querida? Inclusive, já passei aqui essa fofoca para frente. Aonde? Não, para uma amiga. Eu não sabia mesmo. E quando eu tava. Eu vou ter que ler sobre isso mais a fundo, né? Para também. Eu já peguei um caso de mieloma múltiplo, mas não lembro de ter vindo essa informação na época. Achei bem legal. Assim, alguém pode estar perguntando, mas que diabo que é essa proteína de Benz-Jones? Eu já estudei sobre isso, porque eu já peguei casos suspeitos de mieloma múltiplo. E a proteína de Benz-Jones é uma proteína monoclonal de cadeia leve que é encontrada na urina. Tá? A proteína de Benz-Jones na urina pode ser sugestiva de mieloma múltiplo, porque é meio que um produto dessa neoplasia. Tá? Mas pode dar falso negativo? E aí eu já não sei te dizer. Mas eu acho que assim, se tu acha a presença de proteína de Benz-Jones pode ser sugestiva de mieloma múltiplo, Entendi. tá? Ou macroglobulinemia de Waldenström, mas daí isso aí não vai dar uma alteração óssea no raio-x, né? Então a proteína de Benz-Jones, ela é um diferencial para o diagnóstico de mieloma múltiplo em contexto de manifestações de órgão-alvo, tais como insuficiência renal, lesões ósseas. Tá? Então, por isso que é interessante falar sobre isso. E as proteínas de Benz-Jones estão presentes em 2/3 dos casos de mieloma múltiplo. Então, a chance de encontrar é boa, assim, tá? É um teste barato, beleza? E as proteínas são produzidas por células plasmáticas neoplásicas. É da onde vem o mieloma múltiplo. Beleza? Beleza. Então, acho que melhorou um pouco a tua indicação aqui. Questão de análise radiográfica, beleza. Eu acho que para melhorar tem que indicar o teste mais apropriado aqui, que é essa urinária. E assim como tu não sabia, como a Alice não sabia, talvez a pessoa que recebeu o teu laudo também não tenha a mínima ideia. Então, vale a pena tu falar, tá? Ótimo. Show. Então, felino SRD, tórax, proprietário informou que o animal está tossindo. Parece que está engasgado, come e bebe água normalmente. Ai, Alice, essa máscara aí. Você já sabe, então, que esse caso é da Alice, né? Traqueite, fungo. Vamos lá. Vamos ver o que passa com esse meu querido. Olha só esse tórax. Coração tá ok, marcações bronquiais. Vasos ok, coração ok. Fígado um pouquinho arredondadico. Pouquinho arredondadico. O que tu achou, Alice, desse fígado? Eu achei ele redondinho. Tá. Tá comendo, o cólon tá com fezes. Pulmãozinho batendo lá quase em L1, ó. Então tá hiperinsuflado, tá retificado. Então, isso era uma das coisas que eu trouxe esse caso também para conversar sobre isso. Porque eu não achei ele tão retificado. E aí, na VD, eu procurei ver se tinha aquele aspecto de tenda e não achei que tinha. Então, eu não bati martelo na hiperinsuflação. Tá. Fiquei nessa dúvida. Eu estava lendo sobre isso agora. Porque eu até, assim, às vezes, quando eu fico numas dúvidas assim, eu caço coisas parecidas no sistema, até para poder, né? E aí cheguei a ver uns que realmente estava muito retificado. Essa barriguinha, né, mais ventral, ela não aparecia, estava com muita cara de realmente estar mais retificado o diafragma. Aí eu fiquei,
assim, não fiquei muito confortável em Que falar que idade dava que tem mesmo, hiperinsuficlose. Alice, que idade que tem o gatinho? Não temos essa informação. Adulto para idoso, né? Esse osso aí. Ah, eu acho, eu daria uma discreta hiperinsuflação nesse caso, Uhum. tá? Eu acho também que não é um achado tão importante, sendo que ele tem um padrão bronquial. Já tem. Aham. Então, acabou, né? Então, assim, se a gente ficar discutindo tá, não tá, tá, não tá, nem a bibliografia é homogênea nisso. Ah, quando ultrapassa T13. Não, quando chega em T13. Quando está retificado. Então, É. assim, é uma análise subjetiva. Se ele já tem outros achados além desse, esse é um achado que a gente não precisa ficar desenvolvendo um raciocínio muito grande em cima dele. Mas eu colocaria que ele tem um pouquinho. Só para Tá. olhar. E também, às vezes, se não colocasse, também não ia mudar muito, tá? Vamos ver o que tu falou sobre ele. Uhum. Incidências ortogonais de tórax. Vamos. Deixa eu ver aqui, vou abrir aqui também, para corrigir. Incidências ortogonais de tórax estão disponíveis para avaliação. Não há identificação de lateralidade nas imagens. Difusa ou pacificação broncointersticial em campos pulmonares. Tá, vamos explicar para quem está nos ouvindo. Não há identificação de lateralidade nas imagens. Por que que isso é importante? E por que que está no teu... Então, nesse caso específico, como ele não tem nenhuma tipo lesão focal, eu acho que não seria tão grave se eu tivesse que localizar a lesão, falar se é do lado esquerdo ou lado direito. Mas como eu acho que também não dá para explicar que neste caso não foi grave não ter identificação da lateralidade, eu acho interessante pontuar, que de qualquer forma é importante a gente saber se é direito, esquerdo e tal. Tem que pontuar. Tem que pontuar porque, como tu falou, é mais grave num caso que, por exemplo, o diafragma está rompido de um lado, aí tu fala que é do outro porque não tem lateralidade, não está falando se é VD, VD. E às vezes ele tem sítios inversos, tu vai se orientar pelas referências anatômicas do estômago estando no lado esquerdo, se ele tem sítios inversos, tu tá lascado. Já tem histórias que isso deu problema. As pessoas olhavam para uma radiografia e só viravam para encaixar o estômago do lado esquerdo, por exemplo, mas ele tinha sítios inverso, pode gerar problemas. Então é sempre bom sinalizar qual é o lado, enfim. Por isso que isso tem que estar no laudo também. Parabéns. Difusa ou pacificação broncoterciária pulmonares, traqueia com trajeto lumen preservado, sem sinal de estreitamento ou pacificação. Silhueta cardíaca, ok. Mediastino, ok. Diafragma, ok. Fígado discretamente aumentado, muito bom. Estruturas esqueléticas sem alterações. Então, diferente do laudo semana passada, que a gente corrigiu contigo, tu falou primeiro tudo do tórax e depois tu foi para o abdômen e as estruturas. Sim, Eu prefiro aprendi. assim. Para mim fica uma coisa, eu pedi tórax, tá, beleza, tórax, acabou o tórax, vamos para o abdômen, beleza. Uhum. E outra dica para ti é falar assim, ó, fígado discretamente aumentado, beleza. E aí eu coloco assim, ó, outras estruturas músculos esqueléticas. Vamos botar abdominais. Entendeu? Outras estruturas abdominais. Tá. Por que eu tô te falando isso, Alice? Porque tu vai pegar um cara, ele vai vir e vai te perguntar, tá, mas esse estômago? Tá, mas esse estômago? Tá, mas esse não sei o quê. Então, no teu laudo já tá lá que tá ok. Uhum. É importante tu falar que tá tudo ok. Inclusive o rim tá aparecendo e tal. Tá? Uhum. Eu tô falando para ti a profilaxia da apurrinhação. Aham. Então, já para tu evitar essa dúvida, tu já fala. E o dele Maravilha? apareceu muito abdômen, né? Apareceu bastante coisa. Então, outras estruturas abdominais e músculos esqueléticos. Ok. Tiago, quem tá vendo a gente?
Você não vai escrever que esse estômago está repleto por ingesta? Você não vai escrever que esse cólon está repleto por fezes? É importante isso? Nesse caso? Não. Cólon com fezes é normal. Estômago com ingesta? O gato não está vomitando, o gato não está obstruído, o gato não está nada. Beleza? Então, tá ok. Eu tenho uma dúvida. Diga. A minha dúvida eu sempre fico se eu classifico a opacificação, porque é bem comum a gente usar a opacificação broncointestinal. Então, se é importante classificar em discreta, moderada, acentuada, ou às vezes a gente só descreve. Boa pergunta. Isso, a tua referência de moderada é diferente da minha, que é diferente da Alice, a minha acentuada. Por isso é. Então, isso é uma análise subjetiva. É a tua opinião, é o teu laudo, é a tua análise técnica. Então, se tu acha que está moderada, se está branda, se está... Tu pode falar, mas não é uma informação, neste caso aqui, que vai mudar muito o nosso cenário. Em alguns casos, é interessante falar, ó, acentuado, exuberante, moderado, enfim, para conseguir correlacionar. Por exemplo, quando tu tens uma moderada efusão articular no joelho, isso é um sinal de ruptura de ligamento cruzado, por exemplo. Pode ser um sinal. Ao contrário de que se tu tem uma branda efusão, não pode ser só uma ruptura parcial. Então, às vezes, isso faz sentido. Entendi. Nesse caso aqui não muda tanto. Ah. E para mim, nesse caso, tá o quê? O que tá para ti nesse caso? Tem brônquiozinhos espessados. Eu colocaria... É isso que eu sempre fico, porque para mim daí não tá aquele discreto, estaria de discreto a moderado. É isso aí, tá moderado também. E mais bronquial, tá? Então, posso... Pode. Eu até, quando eu comecei a avaliar esse, eu fiquei muito, assim, incomodada de achar que é só bronquial e achar que é broncointestinal. Aí eu tentei me apegar porque eu achei que, assim, na VD ficou mais clarão, assim, os brônquios e tudo mais, e na VD, na lateral, não sei se porque talvez o pulmão tenha ficado um pouquinho mexidinho, eu não achei que apareceu, ficou tão delimitado os brônquiozinhos como apareceu na VD. E aí, por que eu tô querendo falar isso, até para ver se, né, se faz sentido esse penso? Por que eu, assim, acalmei meu coração na broncointestinal? Porque além de eu estar vendo o donut, ele tá tipo... Faz sentido? Os vasos estão... Porque se fosse só bronquial, ele não... tá certo. Como é? Travou. Os vasos estão um pouquinho borrados. Principalmente aqui. Então não tá... Pode falar broncointestinal, sem problema. Tá. Mas é mais bronquial, a meu ver, né? Uhum. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a tua conclusão? Achados são sugestivos de broncopatias inflamatórias, pneumonia com asma, como asma ou bronquite, patomegalia inespecífica. Tá. Lavado broncoalveolar traqueal é indicado para maiores esclarecimentos. Ultrassonografia abdominal é indicada para adequada avaliação hepática. Beleza, maravilha. Então, o que a gente pode botar aqui como sugestão? Um resumo dos teus achados. Pneumopatia broncointersticial. Isso é só uma sugestão, tá, Alice? Não é... O colégio americano fala para tu fazer isso, assim. Tipo, resume os teus achados. Pneumopatia broncointersticial. Achados são sugestivos de broncopatia inflamatórias, como asma ou bronquite. Faz total sentido. Hepatomegalia inespecífica. Aí tu teria que colocar um diagnóstico diferencial mais provável. O que tu acha? Pode ser gordurinha, porque ele é gordinho, né? Então, eu realmente fiquei sem saber o que chutar. Eu lembrei lá das discussões que a gente já teve sobre ter uma hepatopatia por hipóxia. Pensei se às vezes, como é uma coisa meio recorrente, se talvez isso poderia fazer algum sentido.
mas achei que não. Aí realmente não soube chutar, não. Tá. Existem uns 30 diferenciais para aumento hepático. Pois é. Qual que tu acha que pode ser o mais assim, faz sentido nesse caso? Não sei, volta o raio-x para mim, por favor. Vamos lá. O que tu acha? Olha, eu não achei ele tão gordo, mas tem uma gordurinha ali falciforme, então talvez uma infiltração gordurosa. Ele Eu tá pensei comendo, nisso. então não pensaria em alguma coisa tipo lipidose, assim. Lipidose gera clínica. É, A gente tem uma coisinha que é uma fase antes da lipidose, que não tem clínica, que pode aumentar o fígado, como a colestase, ou ah, então, e aí eu fiquei um pouco na dúvida se. Volta no lateral, por favor. ele não é gordo. Porque eu lembro que uma vez, porque no gato dá para ver a vesícula biliar, né? Dependendo se ela estiver muito repletinha, dá para ver ela de bolinha. Não é verdade isso? Eu inventei. Pode repetir, Eu estou desculpa. fazendo confusão. De que no raio-x do gato, às vezes a gente pode ver a vesícula biliar mais, tipo, um contorninho arredondado referente à vesícula biliar. Ela vai estar aqui, a vesícula biliar. É aqui que ela aparece. Tá, então deixa pra O lá. fígado vai estar aqui. A colestase vai acometer o fígado também, não só a vesícula, né? Então, assim, ó, esse fígado, ele está um pouquinho arredondado aqui. E a forma é mais importante, às vezes, do que o volume, tá? Então, eu acho que, nesse caso, eu não julgo que ele está muito grande. Eu não acho que ele está muito grande. Então, nesse caso, eu até acho que pode ser pela expansão torácica que está empurrando um pouquinho. Mas é muito inespecífico, tá? Ah, Mas você não acha que ele tá abaulado? Porque gato, às vezes a gente pega tão fininho assim a bordinha. ele está abaulado. Por isso que eu acho que é importante falar que ele tem uma hepatomegalia, tá? Então, colestase, diagnóstico diferencial inclui colestase. É ideal a gente falar assim uns 2 ou 3 diagnósticos diferenciais, incluem colestase ou doença inflamatória, tá? Como, por exemplo, o início de uma hepatitezinha por conta dessa infecção, enfim, tá? Da hipóxica crônica, nesse caso não está muito feio, então é uma doença inflamatória inespecífica, mas já tem hepatomegalia inespecífica, tá? Cita 2 assim diferenciais. Talvez nesse caso caberia também uma hiperinsuflação pulmonar, empurrando o fígado um pouco para trás. Mas ele está arredondado, então eu não me sinto seguro para colocar isso. Eu acho que não é isso. Acho que tem alguma coisinha acontecendo nesse fígado aí, e eu acho que a ultrassonografia é uma boa para começar. Tá bom? Tá Beleza? bom. Então, evita de jogar assim, hepatomegalia específica. Às vezes eu faço isso também, tá? Principalmente se a gente está com pressa e tal. Mas Não, assim, eu costumo fazer isso quando, tipo, eu também não tenho muita informação, sabe? Assim, porque de gastura, dessa coisa, pode ser tudo, sabe? Você ter que abrir o livro e falar. Eu sinto que não ajuda muito, entendeu? Assim, eu não sei. ajuda tanto quanto só falar, ó, tem algo. Sim, sim, eu entendo totalmente o que tu está falando, pode ser tudo, mas a nossa função é, tipo, estreitar um pouco mais. Não deve ser lipidose, Uhum.
Não deve ser, sei lá, neoplasia, porque senão ele estaria caquético. Então, tu meio que... deve ser uma coisinha mais colestase, uma doença inflamatóriazinha, alguma coisa mais suave, tá? Então, tu fala um pouquinho, tenta ajudar. Não tem problema tu errar o teu diagnóstico diferencial. Lógico que tu não pode dar um balão, mas tu vai ali, ó, pode ser uma coisinha acontecendo ali, então manda ver, tá bom? Beleza? Show. Show de bola, time. Tamo junto? Então, a Yes. sacada desse round eu acho que foi a Benz Jones, né? Eu tava lendo aqui rapidinho, tava discutindo aqui, que daí, tipo, eletroforese de proteínas é a mesma coisa, né? Que daí eles fazem nesse caso que eu li agora aqui, né? Porque eu não sabia dessa informação. Para acompanhamento do tratamento. É por eletroforese, provavelmente, que eles fazem essa análise, né? Não sei também com daí muita veio propriedade. isso aqui, daí eu também não... Eu vou ter que ler sobre isso, né? Eu vou ler sobre isso. Eu fujo um pouco dessas coisas assim mais... É uma coisa até que eu tenho que melhorar, né? Mas esses testes de como eles são feitos, assim, eu não me conecto tanto. Eu prefiro saber para que ele serve e onde que ele é usado. Porque esse aqui eu acho que é diferente por causa que diz que é do soro, mas eu também vou ler agora sobre isso, porque eu não sei argumentar. Beleza. Dá uma olhada. Qualquer novidade, tu nos avisa no grupo. Mas é isso aí, Leonardo. Mais fácil. Muito obrigada pela dica. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Tchau. Até mais. Próximo rounds. Tchau, até Tchau. mais.